A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, que tem como título Paulo, o Discipulador de Vidas. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, esta revista maravilhosa, destacando aí alguns aspectos da vida do apóstolo Paulo. Então a gente vai falar agora da questão do discipulado. Paulo, ele era um discipulador de vidas, ele deixou o exemplo, ele mostrou ali que a igreja precisa trabalhar com discipulado e a igreja de hoje não é diferente. O que Paulo viveu naquela época, os problemas da igreja daquela época, foram resolvidos de alguma maneira que esses princípios usados naquela época servem para os dias de hoje. Nós vivemos em uma época totalmente diferente, né? São outros problemas, porém os princípios são os mesmos, não muda. Então nós podemos sim aplicar esse aspecto da vida de Paulo como discipulador para a igreja atual, que falha muito nessa questão do discipulado. Esse assunto é muito importante. E a maioria das igrejas que eu conheço, que eu passei, falham nessa área. Dificilmente uma igreja tem um programa organizado e estrutural de discipulado. A gente já falou desse tema em lições anteriores, revistas anteriores, já foi tratado. Inclusive, eu vou até deixar na descrição do vídeo aí o link dos vídeos mais antigos sobre discipulado, que a gente já falou. E sempre que eu falo desse tema, eu procuro trazer o máximo assim para os dias de hoje, fazendo aplicações práticas, mostrando como que a igreja de hoje pode fazer um discipulado organizado. Não é que a igreja não faz discipulado nos dias de hoje, uma boa parte das igrejas fazem, tratam esse tema, mas não dão a devida importância e não estruturam bem a questão do discipulado. Então a gente vai falar desse tema na aula de hoje, eu convido você a assistir até o final. Se a sua igreja não tem um discipulado organizado, assista até o final, tenho certeza que você vai aí, quem sabe, até ter ideias para montar um discipulado, né, para fazer uma classe de discipulado, para organizar um discipulado na sua igreja. Vale ressaltar que o discipulado não é algo exclusivo da EBD. Quando a gente fala, o discipulado tem que ser uma classe da EBD, não necessariamente deve estar vinculado à EBD. A EBD pode sim participar e tomar a frente no discipulado, mas não necessariamente é obrigatoriedade da EBD. O discipulado é um mandamento de Jesus. Isso vem desde a igreja primitiva. A escola bíblica dominical surgiu em tempos recentes, na estrutura que a gente conhece hoje. Mas o mandato de Jesus de pregar o evangelho e ensinar, que Jesus mandou isso aí, isso é desde lá da igreja primitiva, ou seja, desde quando a igreja foi inaugurada. Então a igreja ela tem sim que cumprir esse mandamento de Cristo. Então a gente vai falar desse tema de suma importância. Então convido você a assistir a aula até o final. Vamos seguir aqui o slide em PowerPoint, passo a passo da lição, explicando com detalhes a lição. Se você é professor da EBD, quer ministrar uma aula de excelência com conteúdo completo, assista essa aula. Depois você acessa o site ebdemfoco.com. Lá no site você vai encontrar um conteúdo completo, com aula em vídeo, áudio, aula em PDF, temos treinamento para professores da EBD, temos o slide em PowerPoint, este slide aqui que você pode acessar dentro do site da EBD em Foco também. Nós temos um conteúdo para assinante, que é esse conteúdo que está aqui de azul, né, que além do slide você tem o curso básico de teologia, cursos diversos, estudos e sermões em PDF, conteúdo completo mesmo para você ministrar uma aula de excelência e se capacitar, ser um professor da EBD de excelência. Então acesse ebdemfoco.com. Vamos lá, nós temos o WhatsApp. Vale ressaltar que além do WhatsApp nós temos Telegram, Instagram, YouTube, tem tudo aí. Nosso número aí, 94 98409 2869. Você pode mandar mensagem para entrar no nosso grupo, manda seu nome e sobrenome para a gente salvar seu número. Você entra no grupo e recebe o nosso conteúdo gratuito lá. Textuário. O textuário da lição diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, 40, 41. Então aqui a gente está dentro do contexto da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele passa novamente em algumas igrejas que ele já tinha estabelecido, visitando essas igrejas e confirmando, ou seja, treinando pessoas ali para liderar a igreja, fazendo um discipulado. Basicamente isso que Paulo estava fazendo nessa viagem missionária. Além de fundar outras igrejas. A gente já falou desse aspecto da vida de Paulo como plantador de igreja, agora de alguém que trabalha, né, com aqueles que já se converteram.
Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então esse é o objetivo. Tá? O objetivo é nós formarmos, moldarmos Cristo na vida das pessoas. Quem trabalha com discipulado é dessa forma. Quem trabalha com educação cristã de forma geral, na EBD, culto de ensino, a ideia é moldar Cristo na vida dos crentes, das pessoas que se converteram, e que elas têm que se tornar mais parecidas com Cristo. Eu falo elas porque eu estou dentro também. Eu também tenho que me tornar mais parecido com Cristo. Eu também tenho que ser exemplo. Eu também tenho que mostrar como que eu devo me comportar uma vez que eu sou cristão. Então, se eu sou professor de EBD, se eu trabalho com discipulado, se eu prego, se eu ensino, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que moldar Cristo na minha vida para que também eu possa, né, explicar isso para as outras pessoas. É um processo contínuo, não para nunca. A gente nunca para de aprender. Mas nós sempre temos, no caso do reino de Deus, aquele que sabe mais, que tem mais conhecimento, que é mais maduro na fé, ele tem sim, ali pode-se dizer assim, a obrigação de ajudar os crentes novos, aqueles mais imaturos, né, e dar suporte de várias formas, não somente em oração, mas também em momentos de ensino e apoio de forma geral. Mas vamos lá, durante a aula a gente vai entrar em detalhes sobre isso. A passagem bíblica aqui, na leitura bíblica em classe, Atos 2, 42 a 47, depois 20, de 1 a 4. Essa passagem a gente vai avançar aqui dentro da lição, a gente volta para ela. Vamos direto para a nossa introdução, tá? A gente quer ganhar mais tempo aqui, mas não se preocupe, eu pulo a passagem, mas a gente volta aí vai falar dessa... A gente volta a falar desses versículos. Vale ressaltar, meus irmãos que estão acompanhando aí, quem está acompanhando aí, tem gente que pensa que a aula começa na introdução, tá? Não é. Essa parte inicial que eu falo, ela é uma parte que já vem com conteúdo. Tá? Se você prestou atenção, o que eu falei até agora foi conteúdo da lição, tá? Uma introdução minha, uma introdução que eu faço para despertar aí preparando você para o conteúdo mais adiante. Tá? Então a aula começou desde o primeiro segundo. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado. Um destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Então a gente vai destacar esse aspecto da vida de Paulo. Né? Paulo plantou as igrejas, né? Inaugurou ali a igreja. Depois Paulo teve esse tratado ali, um cuidado com as pessoas que, né, estavam começando na fé. Vale ressaltar que as cartas de Paulo, elas tinham esse propósito também. Muitas vezes Paulo colocava vários ensinos na sua carta que tinha como principal objetivo formar ali as pessoas, os novos convertidos, para que eles pudessem amadurecer na fé. Então, todas as suas cartas também tinham esse propósito, tá? Fazia parte desse processo de discipulado do apóstolo Paulo. Então, perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, Jesus, né, falou isso, tá? Que ele nos deu esse meio. Olha, vocês vão fazer discipulado, né? Vocês vão ensinar para que as pessoas possam, né, ter um conhecimento da fé e amadurecer, né, e o caráter de Cristo possa ser moldado na vida de cada um. Tópico 1. Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico, 1.1. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Tá? Ali em Mateus 28, 19 e 20 está bem claro, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a gente vê que essa passagem bíblica ela é muito interessante, ela nos dá um conforto muito grande, porque Jesus disse que está conosco, eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus está conosco, nos guiando. Tá? E vale, né, assim, destacar a palavra ensinai. Jesus não está falando pregai, evangelizai, apesar de nós sabermos que nós temos que pregar, que nós temos que evangelizar, isso é bíblico, isso é presente nas Escrituras, mas Jesus, ele sabia da importância do ensino. Por isso que ele fala, ensinai todas as nações. Existe hoje, no mundo evangélico, né, um debate sobre a questão do apelo. Algumas igrejas fazem o apelo. A Assembleia de Deus, por exemplo, costuma fazer o apelo no final do culto. Faz o apelo, a pessoa se converte, vai na frente, aceita Jesus. Depois ali tem o processo de discipulado. Tem gente que é contra o apelo. Algumas igrejas mais tradicionais, por exemplo a presbiteriana, evitam essa questão do apelo, porque eles têm medo da pessoa ir lá na frente emocionada.
pelo momento, pelo calor do momento, e depois ela não ter se convertido de verdade. Só que assim, quando a gente olha para esses dois modelos, um que apoia o apelo final e o outro que não apoia, no final das contas eles convergem num ponto. Os dois sabem da importância do ensino. A questão toda é que a presbiteriana, ela faz o ensino a priori, ou seja, a pessoa começa a visitar a igreja, começa a conhecer e eles vão ensinando até que chega um momento que a pessoa fala: eu entendi tudo, gostei, quero me batizar, quero me converter aqui, eu quero aceitar Jesus. Então o processo deles é a priori, eles ensinam primeiro para depois a pessoa se converter. O nosso processo é a posteriori, aquelas igrejas que fazem o apelo. Então a gente prega, faz ali aquela exposição da palavra, da pregação, com o objetivo de ganhar a alma para Jesus, a pessoa se converte, e a partir dali nós temos o ensino, que é a posteriori, ou seja, algo após a conversão. No entanto, a gente nunca vai saber quando que de fato aquela pessoa se converteu. Tem gente que se converte quando vai lá na frente, tem gente que se converte lá no final do discipulado, tem gente que se converte às vezes até depois que batiza. Tem gente que se batiza sem entender o evangelho e depois ela fala: nossa, isso que é o evangelho, agora sim eu sou um crente de verdade. Ela passa a ter compromisso. Então a gente nunca vai saber qual é o momento da conversão de alguém, quando que de fato essa pessoa se entrega a Cristo. Então não adianta ficar querendo debater esse tipo de coisa, tem que ter apelo, não tem que ter apelo, não, isso aí não importa. Uma coisa que a gente tem que entender é: seja com apelo ou sem apelo, a pessoa tem que passar por um processo de conhecimento do evangelho. Ela tem que ser discipulada. Esse discipulado ele tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Então vamos lá. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Jesus, derramou o Espírito Santo, ali as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, falaram em línguas, tiveram aquela vontade de pregar. Muita gente se converteu, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E aí, o que acontece depois, né? Assim, tem que ter um cuidado com os recém-nascidos. Tá? Então isso era algo bem estruturado, bem pensado. Não foi feito de qualquer maneira, foi bem organizado. Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente alguns aspectos do programa de discipulado da igreja. Então, como que funcionava esse programa de discipulado? Tinha ensino das escrituras, ou seja, doutrina, tinha que ter. Fazia parte do ensino. Como que era esse ensino? Esse ensino era baseado no Antigo Testamento, falando das promessas que tinha ali do Messias, e também baseado no que Jesus tinha ensinado, que já ali estava presente os apóstolos, os discípulos, aqueles que conviveram com Jesus, eles tinham todo o conhecimento do que Jesus ensinou, então isso era repassado para os novos crentes. A oração fazia parte, era um momento importante, eles oravam muito. A igreja de hoje sofre porque não ora. Irmão, a igreja não ora. Eu lembro, eu vou fazer uma crítica, eu não sei, tá? Isso acontece no Brasil inteiro, tá? Eu vou dar o meu exemplo da época que eu morava em São Paulo. Não estou dizendo que a igreja de São Paulo não ora, não estou falando isso, tá? Um exemplo, na época que eu morava lá, em São José dos Campos, eu lembro que o culto começava às 7h30. Aí uma vez o pastor falou assim: irmão, nós vamos fazer 10 minutos de oração, de 7h30 a 7h40. Por incrível que pareça, os crentes começaram a chegar às 7h40. Os crentes não chegavam às 7h30, porque para eles o culto só começava às 7h40. Porque 7h30, 7h40 era oração, não contava como culto. Eu achava muito estranho isso. Eu fazia questão de chegar às 7h30, porque eu achava assim, não, a gente tem que orar, realmente. Porque assim, algumas igrejas do Pará, porque eu sou do Pará, morei minha vida inteira no Pará, fui para São Paulo, voltei para o Pará. Nos dias de hoje não, mas nos dias de antigamente, no Pará, que o povo era mais fervoroso, todo culto começava com oração. Era meia hora de oração. Todo culto, escola dominical, culto de domingo. Depois tiraram a oração do culto de domingo. Ficava, não, culto de domingo tem muita gente que é de fora, tá, vamos tirar a oração. Aí vamos deixar só nos cultos de quarta, de sexta, qualquer outro culto a gente faz a oração, mas depois tira. Aí depois tiraram a oração da EBD. A EBD começava com meia hora de oração, depois começava a EBD. Aí tiraram a oração da EBD. Aí foi tirando aos poucos. Nos dias de hoje também raramente tem, né? Às vezes faz um culto de oração, porque os outros cultos não têm um momento de oração. Então assim, a oração tem que fazer parte da vida da igreja. Eu já participei de uma vigília que não oraram nada, cantaram a noite inteira, pregaram, gritaram,
mas não fizeram oração. Eu achei muito estranho. Como que eu vou para uma vigília e não tem oração? Então a igreja tem que orar. A prática da comunhão. Os crentes têm que viver em comunhão, em paz, em amor, dar exemplo. É assim que tem que funcionar a igreja. Isso era na igreja primitiva e serve de exemplo para nós também. Hoje em dia, irmãos, é difícil. Quem mora na capital, eu digo isso porque atualmente eu estou ficando mais na capital do que no interior, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, pelo motivo, né? Mas eu fico mais na capital. E os crentes da capital, irmão, ninguém fala com ninguém, ninguém conversa, termina o culto, todo mundo vai embora. É um negócio assim meio diferente. É claro que no nosso estilo de vida hoje, corrido e tal, leva a isso. Leva a isso. Mas, enfim, de certa forma não pode faltar comunhão. Tá? Tem que ter, tem que ter. A nossa correria dos dias de hoje realmente deixa em falta isso. Mas a gente tem que procurar um meio de sempre manter comunhão. Algumas igrejas têm células para, né, aí na célula, como é um grupo menor, as pessoas conseguem compartilhar melhor seus sentimentos. Porque a comunhão é isso, alguém precisa de ajuda, alguém precisa de uma conversar, de um conselho, de um apoio para alguma coisa, e a comunhão é justamente essa questão. A prática do serviço, de servir, de ajudar na igreja, de pregar, de ensinar, de limpar a igreja, enfim, servir de forma geral no reino de Deus. Isso faz parte, tá? Fazia parte da igreja primitiva e deve fazer parte no dia de hoje. Então assim o apóstolo Paulo, onde fazia os discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhe o caminho de como imitá-lo. 1 Tessalonicenses 2, 8 a 9, a gente vai ver aqui, né, como eu falei, dentro das cartas de Paulo, nós temos muitos ensinos dessa forma, voltado para o discipulado. Então assim, nós, sendo-vos tão aperfeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados em nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lembrando da época que ele foi lá. Olha, eu me esforcei ao máximo para comunicar com vocês somente o Evangelho, o que é mais importante que vocês precisam entender. Então Paulo, né, ele vai lembrando do que ele viveu e mostrando que ele tem uma preocupação ali com a formação dos crentes de forma geral, para que os crentes pudessem ser aperfeiçoados ali e imitar a Cristo. Tópico 1.2, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Tá? Após sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo profundamente. A gente já falou disso em aulas anteriores, que Paulo, ao se converter, procurou saber mais de Cristo, né? Passou um tempo ali sendo treinado, procurando se aprofundar. Isso aí a gente já conhece. Então Paulo realmente ele conheceu mais de Cristo. Paulo sabia do desafio que seria ali defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ele sabia que ele ia pregar para todos, não somente para os gentios, mas para os judeus, e isso seria realmente algo bem difícil. Tá? Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e sua aplicabilidade na vida do discípulo. Então, Paulo, ele realmente, né, tinha essa preocupação de, né, fazer aplicações práticas, expor a doutrina, falando diretamente para o novo convertido. A doutrina no discipulado, mas também a prática coerente com a doutrina. Então Paulo ele era assim, ele ensinava a doutrina bem, às vezes complexa, às vezes até difícil de entender, tá? Quando ele ia trabalhar nessa parte de crescimento espiritual, aí ele entrava já numa parte bem mais complicada. Algumas cartas de Paulo, como carta de Paulo aos Romanos, uma carta bem difícil, às vezes em algumas partes assim de entender, mas ele fazia aplicações práticas dessa doutrina. Isso é muito interessante, a maneira que Paulo tratava, a maneira que Paulo ensinava, voltava muito para a prática, tá? Para o dia a dia, para o cotidiano, para aquilo que as pessoas faziam. Tá? Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Então tem a ver com o crescimento espiritual. O discipulado ele vai tratar disso, do crescimento espiritual, para que o crente seja maduro, tá? Nas suas práticas cotidianas. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Só saber teoria, isso não resolve o problema. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Tem que ter a teoria, mas a prática funciona para tudo na vida. Não adianta você estudar a teoria do jogo de futebol. Você não vai se tornar um bom jogador de futebol se você conhecer a teoria.
Não adianta você conhecer teoria musical se você não pegar um instrumento para tocar. A teoria musical, né, você pega da teoria do piano. Como que tocar piano? Vamos tocar violão, né? Ah, vai lá, violão mais comum. Você conhece a teoria, mas quando você pegar o violão é totalmente diferente. Como vale para tudo que a gente está aprendendo, vale para a vida cristã. Tá? Para a vida cristã, isso é a mesma coisa de qualquer área da vida. A teoria e a prática, a doutrina e a aplicação prática dessa doutrina. Nós temos que aplicar de forma prática. O discipulado ali, o novo convertido, vamos colocar assim, o novo convertido que está passando vários problemas em casa, ele precisa, né, levar aquela doutrina para sua casa e aplicar ali. Às vezes o novo convertido tem um filho que é drogado, às vezes o novo convertido ele tem se ele for homem, ele pode ter uma esposa que não quis se converter, ou se for mulher, o esposo não quis se converter, ele tem que lidar com essa situação. Às vezes ele está num trabalho onde as pessoas são corruptas, estão roubando da empresa, e ele fica meio assim, sem saber o que fazer, né? Antigamente eu participava daquilo, e agora como que eu faço? Então tem várias situações práticas, só citei alguns exemplos aqui, mas que o novo convertido precisa entender e saber como resolver. Não adianta a gente chegar também numa aula de discipulado, chegar para o novo convertido e ficar falando para ele, né, as doutrinas, falando da Trindade, que Jesus é 100% Deus, 100% humano. Isso é interessante, é importante, ele tem que aprender, tem, mas ele tem que fazer o transporte disso para a vida cotidiana, para a sua vida prática. Tópico 1.3. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho. Tá? Primeiro passo, pregar o evangelho de forma simples para que todos possam entender. Isso aí Paulo fazia, né? E o poder do Espírito Santo ia convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Converteu ali um grupo de pessoas, ali considerava o início de um novo trabalho, de uma nova igreja. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Então, às vezes, Paulo ficava naquela cidade alguns dias além, né, daquele que talvez ele tinha programado. Se converteu algumas pessoas, vou permanecer mais alguns dias para ajudar esses novos convertidos. Como o seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. Então, ele ficava um tempo num lugar, já ia para outro lugar. Esse era o seu chamado. E logo ele deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade aos discípulos dos novos, né, convertidos, ao discipulado, né, corrigindo aqui, ao discipulado dos novos convertidos, Atos 15, 39 e 40. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então aqui teve uma contenda entre Paulo e Barnabé, mas por causa de João Marcos, né? Porque João Marcos na primeira viagem abandonou eles. Aí na segunda viagem Paulo falou, não quero levar João Marcos comigo porque ele não é de confiança, ele não fica comigo. E Paulo queria alguém que fosse de confiança, que permanecesse até o final da viagem, porque ele queria alguém, né, para ajudar. Então Paulo trabalhava dessa forma. Barnabé não concordou com Paulo, separaram. Não foi nenhuma confusão, tem gente que faz uma uê em cima disso, nada demais. Barnabé foi para um canto, Deus usou isso, né, para expandir o evangelho mais ainda, porque Barnabé e João Marcos foi para um canto e Paulo e Silas foi para outro canto e o evangelho continuou sendo pregado e assim Paulo trabalhava. Tinha alguém ali capacitado, treinado para ajudar ele nessa obra. Tá? Em seu ministério vemos discípulos especiais para ajudarem, né, que ajudaram muito o trabalho de Paulo, Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais. Você vai, né, encontrar muitas outras pessoas que estiveram ao lado de Paulo, ajudando ele no seu trabalho missionário. Então Paulo não era aquele missionário isolado, sozinho, que não tratava com ninguém, que se achava o melhor de todos. Não era assim. Paulo andava acompanhado, tinha pessoas ali para auxiliar ele. Enfim, era um trabalho em conjunto. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Então, Paulo, ele, né, andava com as pessoas, tinha comunhão, tinha ali uma convivência com as pessoas que trabalhavam com ele, algo que ia além da obra de Deus, não era só enquanto estava realizando a obra de Deus. É por isso que nos dias de hoje, irmãos, às vezes a gente acha que é banal, mas você sair com os seus amigos da igreja, com seu... Enfim, pense em alguém que é um discipulador e tem um discipulado,
ou um professor da EBD com seus alunos, sair para comer uma pizza, isso é bom, isso faz parte, tá? É a comunhão, é a amizade, fazer um churrasco em casa, convidar os irmãos da igreja, né? Tamo junto, pode me chamar que eu vou também. Enfim, isso faz parte. Tem gente que acha que isso é perda de tempo, a gente está na rua evangelizando, pregando. Calma, tá? A vida é que Deus quer para nós é algo completo, tem a ver com o cotidiano, com o dia a dia. Entende? Saiu do culto, não, agora vamos para casa ler a Bíblia, estudar. Não, irmão, saiu do culto, a gente estava ouvindo a palavra, orando, adorando. Saiu do culto, agora a gente vai ali sair com os irmãos, comer uma pizza, tranquilo. Faz parte, isso está dentro do trabalho, da obra de Deus, de comunhão, né, que Deus quer para a nossa vida. Tá? A obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente a favor de um novo convertido. Então aqui está falando da pessoa que vai trabalhar com o novo convertido, o crente maduro que vai ser o discipulador. Assim, isso aqui entra na questão da estratégia da igreja. Tem igreja que tem uma classe de discipulado na EBD. Isso é uma estratégia. Tem igreja que trabalha com discipulado no meio da semana. Não é da EBD final de semana, é sem vínculo com a EBD. Um programa da igreja de forma geral que trata com os novos convertidos. Tem uma igreja que eu congrego nela atualmente. Essa igreja ela faz assim, ela pega alguns crentes maduros, treina esses crentes, são vários, uma grande quantidade, e quando alguém se converte, vincula aquele novo convertido a um discipulador, ou seja, a um desses crentes maduros que foi treinado para ser discipulador. Então, divide o trabalho. Tá? Se tem ali 10 novos convertidos, não fica 10 novos convertidos com uma única pessoa. Cada um novo convertido fica com um discipulador diferente. E esse discipulador vai acompanhar esse novo convertido por 3 meses, que é quando tem o batismo na igreja, e aí ele decide se vai batizar ou não. Isso é uma estratégia deles, no caso dessa igreja. E tem funcionado muito bem, porque divide a carga, faz um acompanhamento mais próximo, porque o discipulador pega o número do novo convertido, trata com ele, reúne com ele, ele integra já uma célula, a igreja trabalha com células, então ele já faz parte de uma célula, na mesma célula do seu discipulador, e tem um acompanhamento mais próximo, e isso resolve muita coisa. Mas essa pessoa que vai fazer esse trabalho de discipulador tem que ser um crente de verdade, uma pessoa idônea, que ama o Senhor, que ama a igreja e quer se doar para esse trabalho, para essa obra. Então isso é uma estratégia que você pode adotar na sua igreja. Tópico 2. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. 2.1. A pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva a pessoa à salvação. Isso aí a gente já estudou, já falou bastante disso, um tema que nós já conhecemos. Então a pregação do evangelho ali ao entendimento, leva a pessoa ao entendimento do evangelho que ela se converte. É preciso pregá-lo com seriedade e intensidade, ou seja, pregar o evangelho com seriedade e intensidade. A igreja de Cristo se expandiu assim. Então se expandiu o quê? Com a pregação do evangelho, de forma simples, direta, e o Espírito Santo vai tocar no coração para que a pessoa se converta. A igreja tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou para os seus discípulos, como vimos anteriormente. A gente já viu anteriormente, Jesus deixou a tarefa para ensinar. Nada pode substituir a tarefa de ensinar, né? Vale ressaltar isso aí, a tarefa de ensinar. Então, nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. A igreja tem que proclamar o evangelho, isso e nada substitui a proclamação do evangelho. É o ponto de partida da pregação do evangelho. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. Então, o Espírito Santo foi derramado na igreja dos crentes ali da igreja primitiva, para que eles pregassem o evangelho, é uma capacitação para fazer a obra. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Então ali o evangelho começa a se expandir após o Espírito Santo ser derramado. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Então, a pregação acontecia e a igreja ia crescendo e Deus ia acrescentando e assim a igreja foi se expandindo. 2.2. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Então começa ali, né, a sementinha sendo plantada, o início de tudo. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Então a ideia é que nós possamos ensinar e essa pessoa possa crescer, se fortalecer na fé e produzir frutos. O que são frutos? É a pessoa estar na obra de Deus, trabalhando, fazendo a obra, ganhando alma. Não sabemos o que Deus vai fazer com essa pessoa que se converteu, o que ela vai fazer lá na frente. Mas nós temos que ter esse cuidar assim de forma séria para que realmente haja ali a produção de frutos. É um trabalho complicado, um trabalho árduo, não é fácil. Eu já fui professor de classe de discipulado. Na verdade, eu cheguei na igreja, quando eu voltei de São Paulo, eu cheguei na igreja aqui no Pará, um município do interior, e eu queria dar aula na IBD, eu estava empolgado, eu queria dar aula da IBD, não tinha classe da IBD, todas as classes tinham professores, na verdade, não tinha vaga para eu dar aula, e eu fiz a proposta de criar uma classe de discipulado. Aí eu fiz a proposta, o superintendente da IBD autorizou, não, tá certo, tá? Tem muita gente aí que se converteu recentemente, a gente não está dando esse apoio, e ali eu fui fazendo esse trabalho de discipulado, que foi assim uma benção, foi muito bom. No entanto, lá na frente, aconteceu de alguns se desviarem, alguns não se firmaram, alguns não quiseram batizar, e isso me deixou um pouco triste, porque alguns não permaneceram. Mas aí a minha esposa falou comigo, não importe com isso, isso aí é entre a pessoa e Deus. Tu tem que olhar para aqueles que tiveram resultado. Esses que tiveram resultado foi por causa desse trabalho. Então, a gente tem que entender que quem vai operar no coração, fazer a transformação, fazer com que a pessoa realmente ali se decida de fato por Cristo, é algo entre ela e Deus. É o Espírito Santo trabalhando no coração dela, é uma decisão que ela vai tomar ou não, né, de continuar com Cristo ou não. A gente já falou disso também em aulas anteriores, né, da decisão de se converter. Então, o que a gente tem que fazer é o trabalho de discipulado, somente isso. Claro, procurando ali oferecer o melhor para que dê frutos. Porém, a gente não tem um controle sobre a vida da pessoa. Então, se você trabalha com discipulado, saiba que alguns não vão permanecer, alguns vão se desviar, alguns vão dar trabalho, alguns não vão ser aquilo que você espera, tá? Mas a gente não pode desanimar por causa disso, tá? Você tem que contar ali com a ajuda do Espírito Santo para, né, se manter motivado e continuar trabalhando com o discipulado. Continuando, né? Então, quando, no caso, eu abri esse parênteses aqui para fazer essa explicação, né, e perdi o fio da meada da aula. Mas a pergunta que fica não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Né? O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? Vamos lá. Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Então Pedro pregou. Por quê? Porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele foi capacitado, pregou. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então foram 3.000 pessoas sendo batizadas ali por causa da pregação de Pedro. Tá? Então a igreja foi crescendo. E agora o que fazer? O que fazer com tanta gente crente, né? Novo convertido? Ensinar, ensinar e ensinar. Se você acha que a sua classe de discipulado com 5 pessoas está dando trabalho, irmão, imagina 3.000. Tá? 3.000, olha, o texto bíblico diz, né? 3.000 almas. Tá? 3.000 almas. Então aqui tinha gente de todo jeito. Tá? O texto, né? E não foram somente essas 3.000 aqui. Isso aqui, eu penso assim que esses números, eles são meio que arredondados. Né? Pode ter passado um pouco de 3.000. Eu creio que passou, não foi 3.000 redondinho. Só que as pessoas foram se convertendo ao longo dos dias. Então ia aumentando, a igreja ia crescendo cada vez mais.
Então a igreja primitiva, se uma classe de 5 de crente novo convertido às vezes dá trabalho, imagina com mais 3, 4, 5 mil pessoas. Então era muita gente, tá? E os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Atos 2, 42 e 44. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só a comunhão que era a igreja primitiva. E eles não aprenderam isso do nada, eles aprenderam porque foram ensinados. A igreja ali tratou de cuidar dos novos convertidos e esse novo estilo de vida foi repassado para eles. Ao longo de seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Então, o princípio do discipulado, de pegar alguma pessoa que se converteu e agora cuidar dessa pessoa, ensinar a palavra para que ela possa se firmar, Paulo colocava isso em prática. Pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. Na igreja local, onde a palavra é pregada com autoridade, a gente sabe disso, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Não é somente o local de pregação, mas é um local de ensino da palavra. A igreja ela tem que se estruturar e se preparar para isso. Ela tem que pensar no ensino. Por isso que as reuniões de escola dominical e cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter do cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. A EBD e o culto de ensino têm um papel importante. Infelizmente, o culto de ensino está vazio. Infelizmente, a EBD está vazia. As pessoas não têm interessado muito pela EBD. Mas a igreja ela tem que traçar estratégias para que todos possam aprender a palavra, principalmente os novos convertidos. Tópico 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. 3.1. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Tá? Isso aí, de início, eles pregavam ali aos judeus. Isso foi logo no início da igreja. Tá? Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra e outros, porém, a rejeitavam. Atos 6:9 fala assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha só, lá em Atos 6 vai deixar bem claro que Estevão, a pregar na sinagoga, disputava com as pessoas ali, claro, tudo relacionado à pregação do evangelho, a Cristo. Então os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Porque de início, o que eles queriam? Provar que Jesus é o Messias enviado, prometido no Antigo Testamento. E isso deveria ser aceito por todos os judeus, porque todos os judeus esperavam o Messias. Então era mais ou menos óbvio que os judeus se convertessem primeiro, mas não foi tão simples assim, né? Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, porque eles tiveram dificuldades com a aplicação da lei. A lei de Moisés, na época da igreja primitiva, ela era interpretada de uma forma muito errada. O próprio Jesus criticou a maneira que eles interpretavam a lei. Tá? Isso foi um problema muito sério. E logo em seguida, também na igreja primitiva, teve a conversão dos gentios, e isso foi uma confusão só. Tá? Conforme nos mostra a questão cultural entre judeus e hebreus helênicos, Atos 6 vai deixar bem claro uma certa rixa logo no começo, né? Ora, naqueles dias, Atos 6:1, ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então isso foi um problema. Olha só, as viúvas, né, dos hebreus são bem cuidadas e os dos gregos não são. Enfim, né, uma certa confusão que logo foi resolvida. Tá? Uma confusão que logo Deus, né, agiu e eles resolveram. A gente teve o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. Então isso aqui também foi algo inesperado, porque, né, Pedro ainda estava com aquela coisa na cabeça, não, primeiro para os judeus e tal. E quando, né, Deus fala com Pedro, dá uma visão para ele, ele vai até a casa de Cornélio. No caso, o pessoal da casa de Cornélio, eles simpatizavam com a religião judaica, mas eles não eram judeus, eles eram gregos, ou romanos, né, no caso. E aí, ali no caso, gentios, né, vamos colocar de forma geral, eram gentios.
e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, né, Deus mostrando, olha, eu quero salvar todos, tá? E os gentios vão fazer parte disso. Então, mais uma confusão para eles resolverem, né? Ou seja, Deus foi revelando aos poucos para eles qual o seu plano, qual o seu propósito para integrar os gentios. Tá? E depois teve o Concílio de Jerusalém, onde eles foram debater esse tema de forma completa, né? E ali chegaram à conclusão que realmente os gentios poderiam fazer parte da igreja sem necessariamente se tornarem judeus. Muitos queriam defender essa ideia, mas chegaram à conclusão que, né, bastava crer em Jesus como Salvador para ser salvo. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Porque assim, um judeu que se convertia era muito mais fácil de discipular, porque ele já conhecia a lei, ele já cria em Deus, ele já tinha uma cultura voltada ali para uma vida diferenciada, para viver de acordo com a vontade de Deus. Bastava ele agora aceitar o sacrifício de Cristo e aí tudo estava resolvido. Tá? Mas o gentio era um pouquinho mais difícil. Tá? Muitos gentios adoravam vários deuses. Na verdade, a maioria dos gentios, né? Adoravam outros deuses, deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios. Então alguém que estava nessa cultura diferente, nessa religião diferente, né, para ser discipulado era muito mais complicado, tá? Era muito mais difícil. Tá? Vamos ver isso nesse tópico agora, ó, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-la era a promessa de Cristo, registrada em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então isso aqui Jesus já estava, né, falando, já tinha falado para eles, vocês têm que levar o evangelho a todos, não somente em Jerusalém. Tá? Ao mesmo tempo, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Não era primeiro em Jerusalém, não. Ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então o evangelho tinha que se expandir ao mesmo tempo para todas as regiões. O próprio Jesus já tinha falado isso. Tá? Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente separado para ser apóstolo dos gentios. Então Deus já estava preparando Paulo para isso. Tá? O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. E é isso que a gente vai falar nesse tópico agora, o tópico 3.3. O discipulado numa cultura diferente. Esse tópico aqui vai falar dessa questão cultural da época, mas a aplicação para os dias de hoje é que cada pessoa ela vem de uma família que tem uma estrutura diferente. Tem famílias que são católicas, tem famílias que todo mundo é ateu. Então, a pessoa foi criada numa família de ateus. Tem família que as pessoas foram até na igreja católica e tal, mas não são praticantes, não têm uma fé firmada no catolicismo. Tem famílias que já são mais intelectuais, outras já são mais simples. Então, são culturas diferentes que nós temos que tratar de maneiras diferentes. A estratégia é diferente, a pregação é diferente, a maneira de abordar é diferente, o discipulado é diferente. Então, a gente tem muito que aprender com Paulo nesse aspecto. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, de religiões diversas. Isso aqui a gente leva em consideração. Quando eu estou falando de cultura diferente, mais uma vez, eu não estou falando exclusivamente de uma pessoa de um outro país, de um outro estado. Não é isso. Eu estou falando, às vezes, do meu próprio bairro, de pessoas, de famílias da minha cidade, que têm culturas diferentes. A gente tem que levar isso em consideração, religiões, enfim, tá? E costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. No caso do apóstolo Paulo, naquela época, tinha a questão dos gladiadores, né? Onde as pessoas iam ali não somente para o Coliseu, mas outros locais. Quem gosta de filme de época já assistiu, com certeza, batalhas entre gladiadores em várias cidades da Roma Antiga. Não necessariamente, né, do grande Império Romano, né? Não necessariamente no Coliseu. Então, as pessoas se matavam ali. E isso eles achavam bonito, aplaudiam, era algo cultural. Aí surge a pergunta, alguém que costumava visitar o Coliseu para ver, né, essa matança, se converte, será que convém ele voltar lá no Coliseu? Ver isso? Essa crueldade? Entende? É uma questão cultural da época, mas que tinha que ser tratado. Os Jogos Olímpicos daquela época, eles aconteciam, eram praticados por atletas nus, porque diminuía o peso e ajudava na mobilidade, então eram atletas nus, e
era em homenagem aos deuses, tá? Não, os Jogos Olímpicos do dia de hoje não tem nada a ver com aqueles tempos antigos, tá? Totalmente diferente. Então, não é pecado você assistir os Jogos Olímpicos no dia de hoje, não. Mas naquela época, devido à nudez e devido ao caráter, né, religioso dos Jogos Olímpicos, de adorar outros deuses, né, será que era correto um cristão participar dos Jogos Olímpicos, estar lá participando? Então surgem essas questões culturais, né, costumes incompatíveis com o Evangelho, mas que tinha que ser tratado, tinha que ser ensinado da forma correta. Então a gente tem que observar assim que naquela época Paulo já tinha esse problema e nos dias de hoje não é diferente. Então o ministério de Paulo justamente vai ensinar dessa forma a tratar a pessoas novas convertidas, né, com essas questões que vieram desse meio totalmente diferente, que agora tem uma nova vida. Então, como Paulo, aprendemos que à proporção que observemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Em Colossenses 3,2 ele fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, pensar no que é do alto, no que é de cima, no que é bom, no que é agradável. A gente tem que pensar nisso. A nossa mente tem que mudar, o nosso jeito de ser tem que mudar. Nós somos transformados. Somos transformados em uma nova criatura. Agora nós temos que imitar a Cristo. A nossa mente é a mente de Cristo. Paulo fala isso. Paulo fala aos Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é totalmente diferente. O novo convertido precisa compreender isso, que agora é Cristo que vive nele, tá? Ele não tem mais controle da sua vida e é Cristo que controla tudo. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Amém? Então chegamos no final da aula, nossa conclusão que diz assim, o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas à nossa. Podemos observar que o escritor coloca aqui, né, que o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Então ele coloca assim, como a pregação e o ensino são dois aspectos, né, no caso da mesma coisa, sei lá, os dois lados da mesma moeda. Um lado não pode existir sem o outro. Então faz parte, está tudo junto. Fazer a obra de Deus, ganhar almas para Jesus, engloba isso. Não adianta você chegar, preguei ali e 50 pessoas se converteram. Maravilha, muito bom. Mas e aí, o que você vai fazer com essas 50 pessoas? O trabalho não está completo quando 50 pessoas dobram o joelho ali. Ali é só o início. O trabalho ele só começou. A partir dali é que vai ter ali um trabalho, um trato, todo um cuidado com aqueles novos convertidos para que eles possam de fato compreender o Evangelho e decidir de fato por Cristo, até se batizar e amadurecer na fé. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, quero agradecer a você que é professor da IBD e acompanhou a aula até o final e quer aprender mais, quer se capacitar, mais uma vez reforçando o site ebdemfoco.com, lá você vai encontrar um conteúdo completo para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.